E de olho nas eleições de outubro, o PT pressiona agora o PSOL para aderir a uma federação de esquerda. André Anelli tem os detalhes ao vivo, direto da capital federal. Oi, Anelli, boa tarde para você. Quem que faria parte dessa federação? Conta os detalhes. Obrigado, Márcia. Muito boa tarde a você também e a todos aqui no Fast News da Jovem Pan. Nesse domingo, o Partido dos Trabalhadores tem um interesse para que o Partido Solidariedade, o PSOL, se junte à federação que já existe, formada então, além do PT, pelo PCdoB e pelo PV, o Partido Verde, para justamente com o principal objetivo de fortalecer uma eventual reeleição do presidente Lula no Congresso Nacional, para que o presidente Lula consiga, se não a maioria, algo próximo da maioria junto aos deputados e senadores. Lembrando que atualmente esse cenário ele é protagonizado principalmente pela oposição ao governo federal. Então, com o intuito de reverter esse quadro, o Partido dos Trabalhadores tem tentado então fazer com que o PSOL se junte à federação já existente e que é liderada atualmente pelo Partido dos Trabalhadores. O que acontece nesse momento é que o próprio Solidariedade não tem um entendimento generalizado, não existe um consenso dentro do partido de viabilidade dessa federação, porque isso obrigaria o partido a fazer com que apoiasse os candidatos a prefeitos, governadores, senadores, pelos próximos 4 anos, os mesmos candidatos do Partido dos Trabalhadores. E o partido acaba tendo, então, outros candidatos em algumas regiões aqui do país, diferentes e até mesmo concorrentes daqueles do PT, do partido do presidente Lula. Por outro lado, alguns integrantes do PSOL, do Partido Solidariedade, apoiam a possibilidade dessa federação, uma vez que existe a desconfiança de que o partido não vai alcançar a chamada cláusula de barreira, que esse ano é muito mais exigente. De um lado, prevê então a exigência de 2,5% dos votos válidos nas eleições, ou então a eleição de 13 deputados federais em no mínimo 2/3 das unidades federativas de todo o país. As informações são do jornal O Globo, que destaca ainda que existe então uma divisão interna do Partido Solidariedade nessa questão entre entrar ou não para a federação, uma decisão que deve ser tomada até abril, 6 meses antes da corrida eleitoral, prazo estipulado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Márcia. Obrigada, André Anelli, pelas informações. E sobre esse assunto a gente vai comentar agora, analisar um pouco mais com o Elias Tavares. Elias, boa tarde, bem-vindo aqui no Fast News, na Jovem Pan. O presidente Lula, é claro, está querendo também, e o Partido dos Trabalhadores, uma aliança mais concisa para angariar mais votos e ter, claro, um pouco mais de maioria ali no Congresso Nacional, porque realmente os últimos anos não foram fáceis, né, para o presidente Lula, com essa falta de apoio e uma debandada de partidos que deixaram, né, de apoiar o governo federal. Boa tarde, Márcia. É uma alegria estar aqui mais uma vez na Jovem Pan com você, no Fast News. Márcia, essa análise que a gente faz sobre essa possível federação do PSOL, a gente tem que olhar algumas camadas atrás, né? Alguns passos atrás. O PSOL é um partido que vem ocupando espaço justamente do PT. É um partido que vem crescendo muito à esquerda, né? E a gente tem um ponto crucial nessa eleição, né? Que é a eleição nacional, e no caso de deputados federais, isso na verdade envolve dinheiro, isso envolve fundo eleitoral, fundo partidário. Então a grande preocupação é evidente que ter a maioria no Congresso é muito importante, mas a grande preocupação está na cláusula de barreira, como colocou muito bem ali o Anelli, e a gente tem essa preocupação da esquerda, porque a esquerda hoje, ela está organizada, se a gente for comparar ela com a direita, ela está mais organizada, né? A gente já sabe quem é o candidato, a gente já sabe quais são os potenciais partidos que estarão desse lado, né, da disputa, mas ao mesmo tempo tem essa questão da cláusula de barreira e os recursos públicos que são distribuídos baseado na quantidade de deputados federais. Então, essa ampliação agregando ao PSOL, que é um partido, repito, que vem crescendo muito nas últimas eleições nesse campo da esquerda, é justamente para poder aumentar, sem dúvida, né, a bancada governista, numa eventual reeleição do presidente Lula, mas também tem essa camada financeira que também interessa muito aos partidos políticos, não só na próxima eleição, como na eleição municipal de 2028. Então, muita coisa vai acontecer nesse momento, até porque
a gente percebe, né? Esse crescimento do PSOL tem achatado um pouco mais essa força do PT. Então a gente precisa acompanhar de pertinho como é que vai se dar esse movimento, que ele é bem interessante. E temos ali Guilherme Boulos, né, também, Elias, que já está, né, também com um cargo de liderança um pouco maior na presidência, né? Ele faria aí, segundo o presidente Lula, viagens pelo Brasil para colocar mais gente na rua na campanha para o presidente. Então, Boulos pode assumir também esse papel, porque dizem que ele não quer ir para o PT, ele quer continuar no PSOL, né? O Boulos hoje, ele é a grande aposta da esquerda fora do PT, né? E ele tem crescido muito, é um candidato que foi muito bem, embora sem vitória, mas foi muito bem nas eleições majoritárias que participou. E aí também vem esse ponto, né? O Boulos está fora da eleição federal do ano que vem, não vai disputar porque está no cargo de ministro. Então isso já tira também aproximadamente 1 milhão de votos dessa ala da esquerda, né? Esse movimento do Boulos, ele sem dúvida é para trazer as classes sociais, para fortalecer, para dar essa cara de esquerda mesmo para o governo, que até muitos petistas criticam isso, né? Então, essa ida do Boulos para o governo federal tira ele dessa disputa, né? Ele até estava sendo aventado até por uma possível candidatura ao governo do estado de São Paulo, né? Então já tira ele dessa disputa e coloca ele como uma grande figura do governo para as eleições nacionais desse ano.